voltado, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como essa criancinha que está aqui no meu colo nasceu, como que aconteceu, que eu quase morri, que eu quase tive que fazer uma cesárea de última hora, mas acabou que no final tudo deu certo. Então hoje eu vim contar pra vocês, se você passar pela mesma situação que eu, pra você não se desesperar como eu me desesperei. E se você gosta de conteúdo sobre maternidade, se inscreve aqui no canal. Eita, rotando! Se inscreve aqui no canal que eu vou trazer pra vocês como vocês fazerem essas fotinhas igual eu fiz o Gael, porque eu vi que vocês gostaram bastante quando eu postei no Instagram meu e no dele. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo você vai receber, dá like nesse vídeo e me segue nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. E vamos parar de enrolar, né, Gael? Vamos contar como você nasceu? Então vamos! A minha gravidez, gente, pra começar, foi uma gravidez super tranquila. Não tive dor, não tive enjoo, não tive nada. Pra falar que eu não senti nada. Bem no finalzinho da gravidez eu senti um pouquinho de falta de ar, mas foi só isso, né? Fora dificuldades pra levantar, pôr roupa, sapato, porque isso aí todo mundo já sabe, né? Porque a barriga cresce e não consegue fazer nada. Eu comecei a sentir as contrações, gente, era 4 horas da manhã. Eu tava dormindo e de repente eu acordei do nada. O Gael nasceu numa quarta-feira e a minha cesárea estava agendada para segunda-feira. Só vou falar isso rapidinho para vocês não se para vocês não se desesperarem, tipo, ai, vou ter que fazer cesárea porque meu filho não quer nascer, porque ainda dá tempo, viu, gente? Porque eu tava com a cesárea dele marcada e ele nasceu alguns dias antes da cesárea. Ele nasceu de 41 semanas e 3 dias. Voltando. Comecei a sentir as contrações às 4 horas da manhã. Eu tava dormindo e acordei sentindo uma dor muito forte. Falei, gente, acho que eu preciso ir no banheiro. Levantei, fui no banheiro. Não era vontade de ir no banheiro. Bebi água e deitei. E aí eu meio que dei uma cochilada. Aí eu acordei sentindo dor de novo e sentei na beira da cama. Aí eu falei, gente, eu vou ficar sentada, porque teve uma vez, gente, eu sonhei que eu tava tendo contração e eu acordei e não tava tendo contração. Aí eu sentei na cama e falei, eu vou ficar acordada que eu acho que eu tô sonhando de novo. E fiquei e eu não tava sonhando. Aí eu tava sentindo uma dor e falava, gente, se isso é contração, meu Deus, que maravilha, que dor fraquinha, que delícia. Me iludi, né, gente? E aí eu baixei um aplicativo, filho, perdão. E aí eu baixei... Ih, que foi? Ai, ai, ai. Hum, hum. E aí, gente, eu baixei um aplicativo pra contar as contrações e comecei a marcar essas dorzinhas pra poder ver se realmente era contração ou não, porque tava muito fraquinha. E eu fiquei marcando até as 8 horas da manhã, tava super tranquilo, super de boa. Era uma cólica normal mesmo. E quando foi umas 8 horas, 9 e pouco, começou a ficar um pouco mais forte. E aí eu acordei meu marido e falei, ó, eu tô tendo contração. E aí ele já se desesperou, obviamente, pra quem conhece o Moisés, né, filho? Fala, meu papai é muito desesperado. Ele se desesperou, mas tentou mostrar que não. E aí a gente esperou mais um pouquinho e eu fui na UPA. Cheguei na UPA, eu não tinha perdido nem o tampão e nem tinha rompido a bolsa. E aí eu cheguei na UPA por volta de umas 9 horas mais ou menos. E aí eu aguardei a médica, tava super tranquila ainda, apesar da dor ter aumentado. Tá rindo? Dá risada, pessoal. Apesar da dor ter aumentado um pouco, ainda tava suportável. Então eu esperei a médica aparecer, ela me examinou e ela falou pra mim, ó, você tá com 3,5 dedos mais ou menos de dilatação. Só que nas últimas consultas que eu já tinha feito, eu já tava com 3 de dilatação. Então eu falei, gente, então meu parto vai ser muito longo. Ele tá sentindo contração em meio centímetro de dilatação só da hora que eu comecei a sentir, não é possível. Eu achei que eu fosse ficar umas 24 horas em trabalho de parto, sinceramente, mas graças a Deus que não. Meu telefone tocou e interrompeu o vídeo, mas vamos voltando aqui. E eu achei que esse meio centímetro tava muito pouco pra tanto que eu fiquei sentindo as contrações. Tava muito fraco, mas eu achei muito pouco. E aí eu voltei pra casa, que ela falou que era pra mim continuar em casa, e se o tampão mucoso ou a bolsa tivesse rompido, ou as contrações tivessem ficado muito ritmado, muito certinho, o aplicativo sugerisse que eu fosse pra UPA novamente, era pra mim voltar. E eu vim pra casa e quando foi umas 3 horas da tarde mais ou menos, o meu tampão saiu. Foi uma experiência muito traumática, porque tem um cheiro horroroso aquilo. Gente do céu, meu quarto ficou impregnado com aquilo. Porque eu estava sentada na cama e começou a sair o tampão na cama. Eu fui tirar no banheiro. E, gente, ai meu Deus, é um cheiro tão horroroso, mas tão horroroso. Não tem como eu explicar uma coisa que pareça o cheiro do tampão mucoso, porque é uma coisa horrorosa. Você não vai se confundir quando seu tampão mucoso sai. E aí eu falei pro meu marido, falei, vamos pra UPA. E ele falou, espera um pouco. Eu falei, eu espero ou eu vou?
Aí eu mandei uma mensagem pra minha ex-professora de enfermagem, pra quem me conhece sabe que eu sou estudante de enfermagem, e falei, Vivi, o que que eu faço? Eu vou pro hospital agora, eu espero, o que que eu faço? Ela falou, toma um banho, come uma coisa leve e vai. Tomei um banho, comi uma... Tentei comer porque eu não tava conseguindo, porque as contrações já estavam ficando muito forte, eu já não tava aguentando mais de dor. Sim, gente, eu sou muito mole. E aí eu comi o que eu consegui e eu voltei na UPA. E a médica fez o toque novamente e eu tava com quase dilatação. Eu falei, gente, da hora que eu saí daqui até agora, aumentou mais meio. Eu falei, gente, eu vou ficar 24 horas depois de parto. Não, não é possível. Eu lá se eu não ficar mais. E aí ela me fez o pedido para internação. Eu vim em casa, peguei as coisas e voltei. Quando eu cheguei lá, eram umas 4, 5 horas, quase 5 horas mais ou menos. Eu acho que era umas 4h30 quando eu cheguei na Santa Casa. E eu fui direto pra sala de pré-parto. Coloquei a camisola que eles falaram e comecei a andar. Porque dizem que andar ajuda e todo mundo diz, e você estuda, só que você só sabe se realmente funciona quando você pratica. E eu vou dizer pra vocês que andar ajudou bastante. E eu comecei a andar, eu sentava e doía, eu deitava e doía, eu encostava nas coisas, doía. E eu começava a ficar nervosa, falava, gente, esse menino tem que sair, esse menino tem que sair, esse menino tem que sair. E só que até então a dor não tava tão forte. E eu andando, e a dor começou a ficar um pouco mais forte, era umas 5h30 mais ou menos, eu tava aguentando de dor. E a enfermeira falou, ó, vamos pro banho. E eu fui pro banho, tomei aquela ducha bem quente, ajuda muito, gente, o banho. Tomei aquele banho gostoso, relaxei, fiquei tranquila. E aí eu saí do banho e falei, ah, agora eu vou deitar um pouco, que eu já tô mais livre da dor. Eu estava livre da dor. Se eu tivesse continuando a andar, tava tranquilo, mas eu fui deitar. Aí que eu senti a dor de acordo. Aí a obstetra veio, fez o toque novamente. Ela falou, ó, você tá com quase 8 de dilatação. Eu falei, ô pai amado! Achei que fosse ficar 24 horas, mas não vou. Aí, gente, depois dessa hora que eu saí do banheiro, eu tentei deitar um pouquinho e aí eu não consegui. Aí eu levantei e eu consegui sentar numa posição que eu consegui ficar confortável. Aí nisso a médica veio e me fez deitar. Falei, ai, meu pai, fazer deitar de novo não. E ela fez o toque, ela falou, ó, você já tá com 9 certinho de dilatação. Mais um pouquinho o Gael tá aí. Falei, ô pai amado, benção. Aí ela falou, ó, agora a gente vai pôr ocitocina pra adiantar mais o parto. Isso já era 6h40 mais ou menos por aí, eu me lembro um pouco, porque eu cheguei a mandar uma mensagem pra minha mãe, que eu mandei essa foto aqui pra ela, falar assim, eu não aguento mais. Aí ela falou, tá vendo, você não quis, então tem que sair. E foi. E aí ela colocou ocitocina e ela falou assim, ó, agora vai chegar no 10 rapidinho, né, já vai pra sala. E aí ela já mandou chamar uma enfermeira lá, falou, ó, chama fulana que é pra ela começar a arrumar a sala. Tá. Ela foi fazer o toque novamente, ela falou, ó, tem uma coisa errada, tá travada em 9. Falei, ai, pai amada, não brinca comigo. Ela, ó, e eu já tava com ocitocina, e depois que eu coloquei ocitocina, gente, foi uma dor absurda. Tipo, foi uma contração, tipo, muito forte. Pareceu que tinha umas 30 pessoas me chutando ao mesmo tempo, chutando meu útero, porque tava muito forte a dor. Eu não tinha sentido nenhuma contração que eu senti depois que eu coloquei ocitocina. E eu cheguei a ficar pouco tempo na ocitocina, foi muito rápido o tempo. E ela tava bem pouquinho, sabe? E aí a médica falou, perguntou para as enfermeiras quanto tempo que eu tava em trabalho de parto. E ela começou a ouvir o BCF, que é o batimento cardíaco fetal do bebê. E quando eu tava tendo a contração, o batimento dele baixava. Então, tipo, eu não tava tendo contração, o batimento cardíaco dele tava normal. Eu começava a ter contração, então o batimento dele abaixava. E a médica falou que ela não sabia o porquê. E ela falou, ó, a gente vai romper a bolsa, porque eu preciso saber se ele evacuou dentro da bolsa. Porque se ele evacuou, a gente vai ter que fazer uma cesárea agora, tipo, pra já. Eu falei, ai meu Deus, acabou com os meus planos de cesárea, né? De parto normal, mas se eu precisar fazer uma cesárea, tudo bem. E aí ela estourou a bolsa e não tinha nenhum mecônio na bolsa. E eu falei, ai, graças a Deus. E ela, ai, graças a Deus, que ela era uma médica muito boa, gente. E eu super apaixonei nessa médica. E aí ela rompeu a bolsa. Se você tá pensando, ai, dói romper a bolsa? Não dói, gente. Você nem sente. Durante a contração, ela faz o pip, assim, estoura rapidinho, gente. Parece uma bexiga. Você não sente, você não escuta. Não faz diferença nenhuma no seu corpo. E aí ela rompeu a bolsa e falou, tá tudo tranquilo. Mas mesmo assim, os batimentos dele começavam do mesmo jeito. E aí ela falou, se demorar muito pra ele querer nascer,
a gente vai ter que fazer uma cesárea. E ela me deu um curto período de tempo. Só que aí começou a querer dilatar novamente, porque depois que chegou no 9, travou. E aí ela aumentou a ocitocina e comecei a sentir uma dor absurda. E eu fiquei questão de 2 minutos no soro, dilatou todo o resto que faltava. Só que, gente, tinha um problema. Eu tava sentindo tanta dor, que a hora que eu sentia dor, eu fazia... eu travava o corpo ao invés de fazer a força. E aí ela ficava brincando comigo. Ela, vai, força de cocô. Quero ver força de cocô. E todo o tempo ela falava força de cocô. E aí ela começou a me massagear. E falar, vai, faz força, faz força. Você vai ter parto normal. Você quer parto normal, então você vai ter parto normal. Mas só vai sair daqui se o batimento dele cair. E foi, gente, eu fui fazendo força. E eu fiz, opa, filho, tá mentira não, hein? E eu fiz mais umas 4 forças no quarto depois que ela rompeu a bolsa. E aí a enfermeira foi arrumar a sala e aí ela veio com a cadeira. Ela falou, vamos. Eu falei, não, eu posso ir andando, eu quero andar. Eu entrei no hospital andando e eu entrei na sala de parto andando. E eu fui andando, deitei na mesa e ela falou, ó, vamos que vai sair rapidinho. Eu falei, ah, você tá mentindo pra mim. Porque medicamente, como assim você tá falando? Vai, fica a chupeta. Ah, a gente falava chupeta aqui. Gente, eu voltei em um ângulo diferente porque o seu Gael quis mamar no peito. Então, vamos lá. E depois eu fui pra sala andando, né? E ela falando, mais um pouquinho vai nascer, mais umas 4 forças nasce, mais umas 4 forças nasce. E vocês estão mentindo pra mim, vocês estão mentindo pra mim. Gente, eu não contei pra vocês os barracos que eu fiz. Eu gritava o tempo inteiro, tira esse menino de mim! O que eu tava pensando em uma filha? Por que eu fiz parto normal? Nunca mais na vida. Coisa que todo mundo fala que grita, eu realmente gritei, gente. Eu falava, eu não vou gritar essas coisas, que patifaria. Eu gritei, gente, eu gritava o tempo inteiro. Sem falar os estresses que eu passava, tipo, a camisola caía assim, o Moisés levantava, deixa minha roupa, tira a mão de mim. E eu, tipo, andando, nossa senhora, o que eu arrumei da minha vida? O que eu arrumei da minha vida? E eram as frases que eu soltava, gente. Mas tudo bem, né? A gente esquece isso, porque depois que você fala, oh, meu Deus, que pensa. E aí, depois que eu tava lá na sala, né, deitada, continuei com a ocitocina mais um pouquinho, só que já voltou, a moça diminuiu, né? E aí eu deitei, eu falei, ó, você falou 4 forças, hein? E aí eu fiz uma e foi, fez outra, foi. Chegou na terceira, ela falou, ó, a gente vai ter que fazer o pique, porque senão vai te machucar. Eu falei, eu não quero isso não. Aí foi, ela fez o pique, né, que é a episiotomia, mas todo mundo conhece como pique. E aí, na próxima força que eu fiz, o Gael nasceu. Então, realmente, a gente fez 4 forças e o Gael nasceu. E aí, a hora que ela colocou ele assim, eu já tava, tipo, tão esgotada, tipo, tão cansada. Eu falava que todo o tempo inteiro da contração, eu falava, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Porque eu já não tava dormindo direito nas noites passadas. Quando eu comecei a sentir as contrações, eu não consegui dormir mais. Então, tipo, eu já tava muito esgotada, sabe? E aí, a hora que nasceu, eu, tipo, eu virava e ficava, tipo, ai, gente. Então, tipo, eu não fiquei, tipo, muito sem reação, digamos assim, sabe? E aí o Moisés começou a chorar. Aí eu não sabia se eu olhava pro Moisés, se eu olhava pra ele. Aí ela colocou ele assim em cima de mim. O meu parto foi totalmente diferente dos partos que eu assisti quando eu tava estagiando, gente. Foi, tipo, uma experiência única, realmente, sabe? Porque a criança dormiu. Foi uma experiência única, realmente, sabe? Porque você assistir um parto de uma pessoa pra você aprender e você ver o seu parto é totalmente diferente. E aí a médica já era totalmente diferente, sabe? Ela muito gracinha. E a gente nunca coloca a criança pra mamar depois que nasce. Pelo menos foi o que eu vi aprendendo aqui na Santa Casa da minha cidade. E aí ela colocou o Gael pra mamar. Eu nunca tinha assistido nenhum parto durante o meu estágio com ela. Eu não conhecia ela. E aí ela colocou o Gael pra mamar. E ela começou a brincar com o Gael. E quando o Gael tava pra sair, gente, da minha Laricinha, ei, filho, quando o Gael tava pra sair da minha Laricinha, ela ficava, eu tô vendo o cabelinho dele. Eu falava, você tá vendo outro cabelo aí, minha filha? Não é o cabelo do meu filho, não. E é porque eu achava que ia demorar muito. Eu achei que fosse ficar horas ali naquela sala. Então ela falava essas coisas, eu falava, não, eu pensava, não é, você tá me enganando. E depois passou, gente, tá muito calor aqui, ele tá muito agoniado com o calor. E aí, gente, tudo que ela me falava, eu falava, nossa, tá mentindo pra mim. Você tá mentindo pra mim, que eu não sei o quê. E, gente, o Gael nasceu
realmente, depois das 4 forças que ela falou que eu fosse fazer, ele ia vir. E quando ela colocou ele aqui em mim, que ela deu mamar, e ele não queria soltar o meu peito, e aí o pediatra teve que pegar ele. Aí o Moisés começou a chorar, aí eu olhava pra ele, o Moisés chorando. E eu, tipo, já não tinha reação, já não tinha mais o que chorar, porque eu já tinha chorado muito durante o trabalho de parto. Eu gritei muito, então eu tava muito esgotada, estava muito cansada. E aí a médica conversando comigo, falando, e o Gael tava com o pediatra, e o Moisés foi ver o Gael, e o pediatra veio falar pra mim, falar que tava tudo bem, que não tinha nada de errado com ele, que depois ia ter uma mais avaliação, e ele voltava a falar comigo. E depois disso veio o Moisés, ficou mais um pouco comigo, e depois a médica me trouxe o Gael de novo, que foi quando eu tirei essa. Eu tirei não, Moisés, né? Tirou essas fotos, que foi a primeira vez que eu peguei ele, que ele já tava limpinho. Porque assim que ela colocou ele sobre mim, tava tudo sujo e eu não consegui ver direito o rosto dele. E aí depois o pediatra, a enfermeira subiu com ele, o Moisés subiu e eu fiquei um pouquinho lá embaixo até que alguém fosse me buscar. Aí depois que eu subi pro quarto, todo mundo tem aquela foto da criança no vidrinho, assim, né? O Moisés não conseguiu tirar do Gael, porque não colocaram o Gael naquele vidrozinho. Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui todo mundo tem essa foto. E o Gael, a gente não teve essa foto dele, mas não tem importância, que é só uma foto, então isso não tem muita importância. E aí, assim que eu fui pro quarto, passou um tempinho, logo o Gael já foi. A enfermeira foi pegar a sopinha dele, e logo depois ele já foi. E a hora que ele veio entrar, eu falei, ai, meu Deus, meu filho. Só que eu não consegui chorar, não consegui nada, porque eu tava tão esgotada, gente, eu tava tão mole, assim, encostada, de tão cansada que eu tava. Aí eu fui dar uma mamar pra ele direito, ele passou bem a noite. Só que eu fiquei com muito medo da gente não ir embora, porque ele não tava fazendo nem xixi, nem cocô. Ele foi fazer o cocô, dizem as enfermeiras na hora do banho, eu não sei se realmente ele fez. O xixi ele só foi fazer em casa. É, ao ver do pediatra particular que a gente tem, ele não poderia ter ido embora, mas por causa da pandemia que a gente está vivendo agora, o pediatra acha que foi por isso que ele foi liberado. Ele passou a noite tranquilo no hospital, ele é muito tranquilo em casa. Hoje tá difícil gravar, gente, mas calma aí. Voltando ao que eu tava falando, ele nasceu com 3,20 kg e 48 centímetros. Ele nasceu às 7h12 e eu fiquei 15 horas ao total em trabalho de parto. Gente, a dor realmente é muito forte, mas vale muito a pena no final. A gente fica falando, ai, é o último, nunca mais. Mas eu e o Moisés, a gente tava conversando esse dia, a gente falou assim, daqui a uns 5 anos a gente arruma outro, né? Aí ele falou, você vai ser só de parto cesárea? Eu falei, não, vai ser parto normal, que a dor é uma vez só. Que eu fiquei morrendo de medo de ter a cesárea. E aí, gente, quando foi no dia 10, a gente foi embora pra casa. E aí começou a nossa rotina em casa, que eu vou trazer mais vídeos contando pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conte aqui embaixo como foi o relato de parto de vocês. Eu espero ter tirado um pouco da dúvida de vocês de como é o trabalho de parto, durante, depois. E é super tranquilo, gente. A gente se desespera na hora, mas depois que passa a gente fala, nossa, gente, foi super tranquilo. Mas não foi super tranquilo também assim também não. Gente, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!